Olá! Mais um episódio do Missão Delas. Nós três, Camila, Dulcila e Ojana, estamos aqui juntas para falar hoje de um assunto tão gostoso, tão delicioso. A gente vai falar hoje sobre autoestima. Olha que incrível, né? A gente fala, mas autoestima é algo, eu sei o que é ter autoestima, eu tenho autoestima, mas como é que estão os seus comportamentos durante os seus dias? Como é que estão os seus comportamentos com relação a você mesmo? O que é autoestima, gente? O que é autoestima? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora lá? Vamos discutir um pouco sobre isso? Se conecta aqui com a gente e vamos ver como tá. Bom dia, meninas! Bom dia, Dulcila! Bom dia, Ojana! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, diretamente da Bahia. Boa tarde, boa noite, diretamente da Bahia. Não sabemos que hora você vai ter o privilégio de assistir essa nossa missão, que é levar esse conteúdo incrível para você. Mas vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente de São Paulo. Hoje é Ana Pavani falando. Vem com a gente, vamos aumentar a sua autoestima ou pelo menos saber identificar onde a gente pode mexer. Topa? Gente, antes da gente começar tudo, se inscreve no canal, hein? Se inscreve nesse negócio. E você assistindo tudo aqui com a gente, percebendo conteúdo de valor, porque eu tenho certeza que você vai ver isso. Compartilha com outras pessoas que precisam ouvir tudo que a gente vai dividir. É de graça, não custa nada, né? Um dedinho só. Não, além de ser de graça, não custa nada, você ainda pode elevar a autoestima de alguém, pode auxiliar alguém a melhorar a vida com um simples gesto, que é você compartilhar. Simples assim. Um dedinho de nada. Exatamente. E o feedback de vocês é importantíssimo para a gente. Isso. Porque quanto mais vocês dão feedback para a gente, mais a gente entende quais são os assuntos que vocês querem que a gente coloque aqui no Missão Delas. Exatamente. Mas, Dulcila, o que é autoestima? Menina, autoestima é uma palavra tão festejada, as pessoas falam tanto de autoestima, e elas não se entendem muito bem com ela, porque elas pensam que a autoestima é algo que é criado de fora para dentro. Minha autoestima está baixa, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma maquiagem, vou ao cabeleireiro, vou fazer as unhas. Fazer as unhas, em situações mais diversas, mais profundas, digamos assim, vou fazer uma cirurgia plástica, vou modificar o meu corpo, e isso é onde se encontra o perigo. Na verdade, a autoestima, ela é uma avaliação subjetiva que nós fazemos de nós mesmos. Ou seja, ela está intrinsecamente ligada a nós, seja positiva ou negativamente, de como nós fomos gerados e criados. A autoestima, ela envolve tanto crenças autossignificantes quanto emoções autossignificantes. O que é isso? Crença e emoção autossignificante. O que é que aquilo significa para você mesmo? Como foi que essa crença sobre você mesmo foi criada? Se você foi rejeitado lá, isso a gente vai vendo ao longo do nosso programa. Se lá atrás, lá na barriga da mamãe, você foi rejeitado, você vai crer que sua vida vale menos do que a do outro. Isso é uma crença. As crenças, elas acontecem com o nosso primeiro núcleo familiar. Qual é o nosso primeiro núcleo familiar? Qual é o nosso primeiro núcleo social? A nossa família. Nossa família. Ou seja, se o nosso primeiro núcleo social nos diz, você não serve de nada, a gente vai dizer, não, eu sirvo. Criança. A criança não tem esse entendimento. Ela vai acreditar no que os pais dizem para ela. Afinal de contas, os pais, nesse momento, é a autoridade máxima, né? Exatamente. Falando de criança minha passando aqui, ó. É a referência que se tem. Se minha mãe disse, meu pai disse, minha avó disse, é porque é verdade. Né? Sim, imagina. Vó ainda? Vó, meu amor, obrigada. Vó ainda, mais autoridade ainda, né?
Exatamente. Tem essa referência dos nossos pais, e vou voltar no útero, né? O medo da aceitação, o medo da rejeição, está tudo interligado a como foi a sua gestação, a como a sua mãe digeriu, aceitou, formou, enfim, como que a sua própria mãe teve você lá no útero. Desde aquele momento que você pega o resultado de exame positivo, ali já é um momento crucial de aceitação ou não, né? Então, a gente consegue, não precisa nem fazer muitas experiências com isso, a gente consegue ver isso a quase que a olho nu, né? O comportamento de uma criança, quando ela, desde o início da gestação, né, ela foi bem aceita, foi bem amada, foi realmente uma gestação, por mais que não tenha sido planejada, mas essa gestação, ela foi realmente desejada, né? Ela não precisa ter sido planejada. E às vezes eu conheço pessoas que nem planejam e que descobrem que têm filhos e vibram de alegria e tá tudo certo, né? E aí é como essa criança vai nascer. Não importa se é parto normal, se é cesariana, eu acho que também tem algumas coisas que eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem pessoas que entendem melhor do que eu sobre isso, mas o acolher ali naquele momento, né? O receber. E aí tudo isso vai... Mas, ô, Jana, a autoestima está totalmente ligada a isso? Sim, sim. Mas eu nem sabia o que era autoestima, né? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu tenho um exemplo muito claro sobre isso, né? É uma amiga, claro que a gente não vai citar nome e tudo mais, mas que ela tem 2 filhas. As 2 filhas com idades diferentes, tá? Com 3 anos de diferença entre uma gestação e outra. As 2 filhas, nenhuma das 2 foram planejadas, tá? Então, a primeira filha não foi planejada, mas quando soube que estava grávida, houve uma grande alegria e muita satisfação durante aquele processo de gestação. A segunda filha, 3 anos depois, ela também não foi planejada e ela não foi desejada. Durante toda a gestação, a mãe passou por processos muito difíceis de não querer o filho, de não querer a criança, né? E tanto é que quando a criança nasceu, ela teve que passar um tempinho um pouco maior no hospital e durante todo esse processo continuou essa rejeição. E eu acredito, não houve esse diagnóstico lá, mas pode ter sido sim uma depressão pós-parto, onde mesmo depois do nascimento da criança, a mãe rejeitou aquela filha, né? Então, hoje, já maiores, né, as 2 têm menos de 11 anos de idade, mas hoje é muito claro o quanto existe a diferença na autoestima dessas 2 crianças. A mais velha é muito mais segura de si. A mais velha consegue fazer atividades, execuções sozinha. A mais nova, que foi a que aconteceu tudo isso, tem dificuldade de autoaceitação, tem dificuldade de autoestima. E hoje, tá? Graças a Deus, as 2 são muito aceitas, né? Antes, alguns meses depois que a pequenininha nasceu, as coisas já mudaram, tudo já foi completamente diferente. Hoje ela é muito amada, hoje ela é muito aceita, hoje ela é muito querida. A mãe tem um amor incondicional e até se culpou durante muito tempo por todas essas sensações, mas a questão é como essas emoções que a mãe sentiu durante a gestação afetaram essas 2 crianças, né? Então, como isso tudo traz? Porque, assim, quando a gente fala de autoestima, a autoestima ela influencia diretamente no nosso sucesso e no nosso fracasso. Então, ter autoconfiança, acreditar em si, reflete na forma como a gente vê o mundo, como a gente trabalha, como a gente luta para alcançar os nossos objetivos. Então, assim, quando a gente fala da baixa autoestima, ela está ligada à falta de confiança em si para realizar tarefas do dia a dia, se relacionar com as pessoas de forma geral, se é amigo, se é família, se é ambiente de trabalho. Então, quando uma pessoa está descontente consigo, ela entende ela não consegue isso... se posicionar. Exatamente. Então, ela Por isso começa que é tão a ficar à importante. mercê do que está em volta. Exato. Por isso que é tão quando eu falo importante. não precisa nem, desculpa, Docila, não precisa nem de muitas coisas, a olho nu a gente já consegue enxergar essa diferença. Enxerga. E o mais interessante, né?
não só enxergar, esse exemplo que a Camila trouxe é fundamental, porque inclusive está dentro da mesma família, fica até mais fácil para visualizar. Porém, não é só enxergar, é já reverter, já ressignificar, já ter uma resiliência ali, um momento de realmente de ressignificação, para que aquela baixa autoestima implantada até então se converta em autoestima. Porque isso, ela é criança ainda, né? Como que ela vai ser daqui a alguns anos? Como ela vai ser como adulta? Como ela vai se comportar? Então, não deixar isso se prolongar, né? Não deixar ela entrar na fase adulta para depois aí conseguir fazer alguma coisa. Não, reverta antes, né? Aquele olhar do cuidado, aquele olhar do amor, com o tempo a gente vai conseguindo reverter e isso a gente consegue realmente trazer a autoestima da pessoa de volta, né? Que aí está muito interligado com a questão dos primeiros contatos mesmo. Então, a autoestima ela se forma lá no útero mesmo, né? Lá no útero. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com as crianças, porque é ali, na infância, na primeira infância, que são formados os valores e as percepções de nós mesmos. Eu sempre falo um exemplo, que foi um exemplo que me chocou muito, de uma pessoa, eu encontrei esse exemplo na rede social, e eu fiquei muito triste com isso. Eu fiquei, meu Deus, como é que uma pessoa vive desse jeito? Ela disse o seguinte, foi uma mulher, ela disse o seguinte, eu queria ser todas as pessoas do mundo, menos eu. Isso é um clássico exemplo, dos primeiros pilares da autoestima, que é a autoaceitação e a autoconfiança. Uhum. Você imagine como é uma pessoa querer ser todas as pessoas do mundo. Será que todas as pessoas do mundo são boazinhas? Será que todas as pessoas do mundo são legais? E ela, mesmo assim, ela quer ser todas as pessoas do mundo. Isso, né? E ela não quer ser ela. A baixa autoestima, ela gera sentimento de inadequação, né? De eu ser errado como pessoa. A gente não consegue diferenciar ainda o que é bom, o que é ruim, e isso é ruim, porque para nós, às vezes, isso é muito certo. Eu quero ser todo mundo, menos eu, e na concepção dela, isso está certo. Tá né? certo. Até questão da baixa autoestima mesmo. Porque... E diferenças de idade, né, Docila? Porque essa pessoa, você disse que ela é adulta, né? Já é adulta, exatamente. Ou seja, o que era para ser tratado lá atrás, se demorou, enfim, houve um descuidado, ou tá tudo normal, é assim mesmo. A síndrome da Gabriela, nascia assim, eu sou assim. É aí que nascem as características. Dizer, tá? Quando a Docila trouxe agora o exemplo de um adulto. A gente está falando com um ponto de vista inicial de que nós adultos podemos influenciar diretamente na construção da autoestima de um outro ser. Agora, e se você já é adulto, tá? Eu não fui desejada, é como eu me sinto, eu estou me identificando com isso, eu penso, a minha relação com os meus pais não foi uma relação muito saudável, eu não me sinto aceita por eles. Agora, neste momento, não depende mais dos teus pais, né? Uhum. Agora é você com você. Você não depende mais da aceitação das outras pessoas, mas a sua aceitação sobre você mesmo. É muito importante a gente deixar isso muito claro, porque senão a gente entra num novo patamar de então quer dizer que eu sou assim porque eu não fui aceita na infância. Mas a gente não pode também colocar toda a responsabilidade em outras pessoas quando a gente já consegue ter discernimento, ter comportamentos necessários para trazer essa mudança de percepção de vida. É o que você fala, Camila, da síndrome de Gabriela. Sim. Não é porque você nasceu que você vai continuar a sua vida inteira, sabe? A gente precisa também, pessoal, entender que a vida é cíclica e a gente precisa baixar a bola. Não é porque eu sou assim que eu vou ser eternamente assim. Se você está se sentindo mal com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, busque ajuda. Não é errado buscar ajuda, muito pelo contrário. E nem é vergonhoso, pelo contrário. Né? Às vezes a pessoa acha assim, eu sou fraca, eu vou buscar ajuda. Não, pelo contrário, você é forte, por isso que você vai buscar ajuda. Né? Mas, esse olhar mais cuidadoso de você para com você mesma, né? Veja que isso também é uma questão social.
a Sim, questão do pedir sim, ajuda. Porque, sim, pelo menos na geração da gente, a gente cresceu achando que se a gente pedisse ajuda, a gente era considerado fraco. sim. E graças a Deus isso tem mudado com o tempo. Porque nós somos coaches hoje, a gente não é terapeuta, mas a gente vê psicólogos falando sobre isso. Que as Uhum. pessoas têm medo e vergonha de procurar um psicólogo ou um psiquiatra por medo de outras pessoas dizerem, ah, não, essa pessoa é louca. Gente, Exato. quem não é louco nessa vida? Todo mundo é, minha gente. E ainda bem, De né? um E certo O ainda que é grau. normal para você, né? Olha, a Exato. minha autoestima está ficando baixa aqui agora, porque a minha luz oscilou, então eu já estou com a minha autoestima bem baixa, porque a minha luz está bem oscilada aqui, né? Ó, agora voltou, então a minha autoestima está alta. Pois Brincadeiras à é, parte. Às vezes, um detalhezinho de externo te influencia para uma coisa que você nem percebeu, sim. né? Te desestabiliza. E aí você, assim, foi brincadeira? Foi. Mas essa questão da luz, entre aspas, é aquele olhar de fora mesmo, né? Sim, A luz é uma energia. Que tipo de energia você está recebendo e você está deixando realmente entrar no seu organismo, né? entrar no seu Deixando entrar organismo. na sua mente, né? Perfeito Então, isso. eu gosto muito de trazer essas questões assim também, nossa, de tudo que. Nossa, a gente conversa pouco, né, meninas? Mas esse dia a dia nosso, de dia a dia mesmo, né? Que às vezes a gente não tá legal, às vezes a gente não tá bem, e ok, e isso é normal, né? Sim. Aceite e procure Por, ajuda, né? Ou por é isso que só um é, momento, né? Às vezes é só uma TPM mesmo, né? por isso que é tão importante a gente ter cuidado com essa questão da aceitação, né? Da autoaceitação. A autoaceitação, o nome auto é seu, é self, vem de você. A autoconfiança, ela também vem de você. Os dois primeiros pilares da autoestima são auto e auto, autoaceitação e autoconfiança. Autoconfiança. Você precisa entender quem é essa pessoa que vive com você a vida inteira, para que você, a partir disso, você comece a alimentar uma autoconfiança que só vai vir de você. Porque cada vez que você olha para o externo para tentar entender o interno, você está fazendo bagunça, porque o externo ele pode não fazer sentido algum para você. Algum. Você olha para algumas pessoas e você se coloca nessa situação. Olhar para algumas pessoas e falar, meu Deus, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está agindo desse jeito? E eu estou falando isso porque eu fiz isso comigo. Por muito tempo. De olhar e falar, meu Deus, mas eu não consigo entender, eu não consigo encaixar a minha vida na vida dessa pessoa. Eu Não não vai consigo encaixar conseguir, os meus sonhos nos sonhos dessa pessoa. Eu não é aquele exemplo de sempre achar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Aí, Uhum. quando eu comecei a me aceitar e a ter autoconfiança, eu entendi que talvez a grama do vizinho seja mais verde Ele porque o cuida. vizinho cuida, ele não gosta de, por exemplo, movimento. E eu, festeira que sou, gosto de festa. As pessoas que vão na minha casa, elas bagunçam a minha grama. Significa que o vizinho tem uma vida pior do que a minha? Não. O vizinho tem a vida que ele escolheu para ele e eu tenho a vida que eu escolhi para mim. A partir partindo disso, da autoconfiança, aí você entra em fatores externos, que é a competência social. Por exemplo, lidar com outras pessoas. Como é que você se sente ao lidar com outras pessoas em situações difíceis, em situações que te deixam desconfortável? Quais são suas relações em relação a isso? Né? A rede social. E quando a gente fala de rede social, minha gente, É um Castells, perigo. né? Castells, ele traz, Castells é um autor espanhol, ele fala de redes sociais há muito tempo. Não é redes sociais digitais, tipo Facebook. A gente fala de rede social como se você tem um grupo de amigos, esse grupo de amigos faz parte de uma rede social. É você Tudo que está em estar. torno, né, Docila? As pessoas que estão ao seu Exato, entorno, que fazem parte da sua vida, né? então, no Seja nosso, amigos de trabalho, exatamente. seja de rede social mesmo, não Todos os importa. nossos, todos os nossos núcleos sociais. Ou seja, quem são essas pessoas que estão ao seu lado? São pessoas que têm energias negativas ou energias positivas? Elas vão te trazer benefício ou vão te trazer malefício? Vão me trazer malefício. E por que você está com elas? As relações tóxicas.
Exatamente. Isso. E a autoestima se baseia... A positividade tóxica que tem verdade. Sim. reverberado bastante aí. Eu acho que eu vejo como o grande vilão, né? Complementando o que a Priscila está falando, o grande vilão da autoestima é a comparação. A partir do momento que eu me comparo com o outro, eu me desmereço em vários aspectos. Porque normalmente nessas comparações eu vou comparar o sucesso do outro ao que eu não consegui realizar. Mas eu não vou comparar o que eu consegui realizar e que o outro não. São percepções de vida diferentes, prioridades diferentes, momentos diferentes, escolhas diferentes. E a partir do momento que eu pego o outro como ponto de referência, eu sempre estarei abaixo. Porque eu só consigo enxergar o resultado do outro. Eu não consigo enxergar tudo que ele fez para estar ali. Eu falo isso porque já aconteceu isso. Assim, quando eu comecei a empreender, e a gente conversou uma vez sobre isso, que eu comecei a me sentir mal porque nós estávamos num grupo onde a pessoa responsável por conduzir esse grupo era uma pessoa que falava muito de você não tem sucesso por causa disso, você não está fazendo por causa disso. E aí eu falava, caramba, como é que eu não pensei nisso? E eu falava assim, não, pera, eu estou comparando meus 3 meses como empreendedora com uma outra pessoa que tem 15 anos como empreendedor e estou me sentindo mal por isso. Peraí, são caminhadas diferentes. São caminhadas diferentes. E aí eu me vi um dia inteiro me sentindo super mal até chegar a esse ponto. Fala, poxa, peraí, calma. É o meu resultado. São as minhas escolhas. É o meu caminho. É o seu caminho. Então, o que é que a gente faz? A gente começa a trazer a nossa cabeça para viver o presente. Não é o meu passado, não é o meu futuro, é o que eu preciso ajustar no agora que vai me conduzir para aquilo que eu quero ser. E aí eu paro de me comparar com as outras pessoas. Porque eu não sou reflexo do outro, eu sou reflexo das decisões que eu tomo na minha das minhas próprias atitudes, né? Ó, vai ter uns planos de fundo aqui, viu, gente? Minha filha está tocando bateria. A nossa diretora de inspiração. Exatamente. Ela é a sonoplasta. Sonoplasta. E o mais legal disso, Camila, que você traz, até para a gente já ir para os finalmente também, é uma questão muito importante de não se comparar, inclusive porque os esforços que aquela pessoa fez, os recursos que aquela pessoa tem são bem diferentes do que o que nós temos. Exatamente. Então, assim, de repente, não é nem chegar aonde ele chegou ou ela chegou, e sim se espelhar, pegar como exemplo o que fez de certo, o que fez de errado, e às vezes o certo para aquela pessoa também não é certo para você. É realmente trazer para a sua realidade, né? Para o seu dia a dia, para o seu momento, né? Então, por exemplo, se comparar, também já fiz, lógico. Nossa, por que ela conseguiu o resultado mais rápido que o meu? Porque eu tenho uma filha de 3 anos que às vezes me toma um pouco mais de tempo do que o dela, né? Então, qual é a minha realidade? Quais são os meus recursos? O que eu tenho hoje, né, que eu consigo alcançar um resultado X ou Y? Exato. E os recursos daquela pessoa, às vezes, realmente é maior hoje, mas Muito um dia bom. ele também já foi Muito menor. Bom. Então, como que a gente melhora, então, essa autoestima? A gente para de se comparar com as outras pessoas. A gente começa a ter essa referência do que é a nossa vida, o que está dentro da nossa identidade, para de usar parâmetro, balança do outro para parâmetro de vida da gente, isso não faz o menor sentido. A gente tem que ser mais compreensivo com a gente mesmo, né? Poxa, eu errei. Mais carinho, né, com a gente mesmo, exato, né? Se amar mais, amor próprio. Exatamente. Camila, compreensivo só não, a gente tem que ser sincero com a gente. Sim, excelente. Sabe? Excelente. Porque eu acho que a sinceridade, eu acho não, isso é provado, né? A sinceridade consigo é um dos caminhos para você começar a se entender, a ter autoconhecimento. Ora, o que é que eu realmente quero? Né? Quem é essa pessoa? Qual é a minha missão, né? Qual é a minha missão? Já que a gente está falando de missão. Qual é a minha missão? Né? Outra coisa é a gente não generalizar as nossas experiências, é não achar que
porque fulano teve uma experiência assim, eu também tenho que ter. Será mesmo que você Ou tem até que dentro ter? da nossa própria vida, né? Sim, sim. Esse resultado agora foi ruim, então não vou tentar que pode ser ruim. Cara, não generaliza isso. Foi o momento, agora é outro. Não, Outro e aprender momento. com isso. Aprende com isso. Foi ruim? Foi, beleza. Então, o que eu vou aprender? Você O já que sabe o essa que não parte fazer. ruim... Hã? Você Não entendi, já Camila. sabe o que não fazer. Então, bora pro o que essa próximo. parte ruim vai me ensinar para não fazer diferente, É. né? E, ó, eu vou finalizar minha fala falando o seguinte, que eu ouvi isso recentemente, vou pedir perdão porque eu não lembro o nome da pessoa que falou, mas não é minha autoria, tá? Isso eu já garanto. A pessoa falou exatamente o seguinte, se eu sou ciente de quem eu sou, se eu tenho certeza de quem eu sou, se eu tenho realmente a validação de quem eu sou, qual é a minha missão, qual que é meu propósito, nada do mundo vai me abalar. Os fatores externos, a luz externa não vai me abalar. Vai me chacoalhar? Beleza, mas não vai me derrubar, porque eu estou firme nos meus propósitos, né? E estou firme de quem eu sou. Isso. Então, essa é a minha missão, inclusive, de ajudar vocês, não só a minha, mas a nossa, né? De levar para vocês esse conhecimento, esse olhar de você começar a abrir realmente a sua mente para se autoavaliar, se autoaceitar e, se está com alguma dificuldade, se está com alguma fragilidade, pede ajuda. Essa é a nossa missão. Isso é ser forte. Essa é a nossa missão. Delas, né? Missão delas. Missão delas. Missão delas. Gente, finalizando, eu deixo uma pergunta para vocês, né? Que eu acho que é a primeira pergunta que a gente, para começar, né, um movimento de autoconhecimento, de autoaceitação. O que é importante na minha vida? O que é que realmente vale a pena para mim? Não olha para o outro. A vida do outro é do outro. Deixa a vida do outro lá. Ó, guarda a vida do outro aqui, por enquanto, e começa a formar uma bolinha aqui. Aí aqui você vai começar com essa pergunta. O que é que realmente importa e vale a pena para mim? Ah, Dulcila, mas você não acha isso egoísta? Não. Porque tudo que acontece na sua vida parte de você. E você precisa se responsabilizar por isso. Então, como missão nossa, a gente está aqui para te fazer entender que a autoestima é um movimento interno. Ela não é de fora para dentro. Não é só uma maquiagem. E eu não estou desfazendo de maquiagem, muito pelo contrário, eu gosto de maquiagem. Mas não é só uma maquiagem que vai fazer você se sentir melhor se por dentro você está todo destruído. Certo? Então, vamos... peguem nas nossas mãos, que a gente está aqui. A nossa missão é ajudar vocês com o que vocês precisarem. Tá bem? Seguir juntos. E que orgulho de fazer essa missão delas! Essa missão veio certeira, hein? É uma grande missão. É uma grande missão. Então, é isso. Acho que a gente trouxe muitas questões importantíssimas. Pensa um pouquinho sobre você. Agradeça cada passo que foi dado na sua vida, que ele formou a pessoa que você é hoje. Olhe para o seu momento presente com muito carinho. Agradeça a tudo que você construiu, a pessoa que você é. Comemore cada vitória e bora, porque sua vida é muito mais do que isso que está acontecendo para você hoje. A gente está aqui para sermos melhores do que ontem. Não melhores que os outros, melhores do que ontem, melhores do que nós mesmos. Então, bora para a missão. Exatamente. Gente, então, vamos finalizando. Um cheiro diretamente da Bahia. Um cheiro. Um beijo diretamente de São Paulo. Um beijo. Aqui em Minas também é um beijo. Um beijo. Certo. Beijo. Tchau, até o próximo. Até. Tchau.